O Tribunal Superior Eleitoral vai realizar entre hoje e quinta-feira 3 audiências públicas para discutir as regras para o uso da inteligência artificial nas eleições, obviamente, deste ano. É um assunto que chama a atenção de todo mundo a todo tempo, a inteligência artificial, mas sobretudo agora, com esse período tão sensível para a nossa democracia. As resoluções do TSE são sempre atualizadas, né? Antes de cada pleito. A norma atual, portanto, é de 2024, quando surgiu aquele selo digital para rotular conteúdos que são criados com auxílio da IA. Na ocasião, também foi proibido o uso daquelas chamadas deepfakes no contexto eleitoral, claro. Elas são imagens, também são áudios falsos, mas que parecem realistas, são ali muito parecidos com uma pessoa, como ali você acompanha o presidente Lula ali. Não era ele, né? Era a inteligência artificial que criou um conteúdo falso. Só no ano passado, para você ter uma ideia, foram registrados quase 300 casos de uso político da inteligência artificial. Mais da metade dessas postagens eram ataques ou críticas a rivais. Entre os principais alvos estão o presidente Lula e políticos da família Bolsonaro. A atualização das regras para a disputa deste ano vai precisar, então, ser aprovada pelo TSE até 5 de março. Já está aí, né? Rapidinho. Após as audiências públicas, os ministros vão debater e votar as resoluções propostas pelo relator Cássio Nunes Marques. E já vamos chamar mais um convidado aqui para o nosso programa. A gente vai seguir falando sobre os desafios envolvendo eleições e inteligência artificial com a gente, Luiz Milagres, executivo de tecnologia. Luiz, tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Thalita. Bom dia, João. Ótimo estar com vocês nessa manhã de terça-feira. Bom, Luiz, a dificuldade ou o medo, a preocupação com a inteligência artificial, ela vem de todos os lados, todos os cantos, né? Mas quando a gente está falando de período eleitoral, é um tema ainda mais sensível. A gente enfrentou em períodos eleitorais anteriores uma disseminação gigantesca, como o João falava há pouco, das notícias falsas, utilizando rostos, vozes, enfim, tudo isso para enganar ou levar informações que não procediam, né, aos eleitores. E quando a gente fala do TSE, a gente está falando de um modelo que vem sendo atualizado ano a ano, né? João citou há pouco, o nosso último protocolo é o das eleições de 2024. Agora, esse período se abre para que uma nova avaliação seja feita, novas testagens sejam feitas e a gente tenha um pleito, vamos dizer assim, um pouco mais tranquilo, né, quando se fala em inteligência artificial. Mas essa atualização ano a ano, não sei, não perde um pouco dessa velocidade com que a gente vem acompanhando essas atualizações da inteligência artificial? Ótimo ponto. E a resposta mais simples é, com certeza. A gente tem uma atualização tecnológica constante, então se a gente observa o mundo digital, todos os dias tem uma novidade, seja associada à inteligência artificial, seja a evolução do software, seja na identificação até mesmo de de criar fakes, fotos fakes e vídeos fakes criadas por IA, mas ao mesmo tempo, quando você tem o tribunal fazendo uma avaliação somente anual, significa que diria que um ano já está desatualizado, diria que em uma semana, talvez 15 dias, a gente já tem um problema. Cabe ressaltar e observar como que a gente começou o primeiro mês deste ano, desse novo 2026. Na primeira semana, nós já tivemos diversas imagens sendo divulgadas por exemplo, sobre a prisão do Maduro, que na verdade eram imagens criadas por inteligência artificial e que até foram propagadas, às vezes, pela própria TV, pelos próprios jornais, até se identificar que aquela foto não era genuína. Isso na primeira semana do ano. Então, eu diria que essa atualização, ela sim, está muito longa e ela deveria ter um processo e uma assessoria e uma forma de supervisão um pouquinho mais acentuada, ou pelo menos regras muito claras, mas que seja possível também você ter uma supervisão para que de imediato você tenha uma resposta. Porque se identificada uma inteligência artificial nociva, falsa, e a gente também demorar 6 meses, 8 meses para poder fazer uma avaliação, o dano já foi feito e o efeito colateral também já vai ser percebido.
Luiz, boa tarde, bom dia, né? Aliás, para você também, quase boa tarde, falta um pouquinho ainda. Estamos entre um almoço de distância, né? E alguns 50 minutos. Luiz, a gente fala sobre a inteligência artificial já há alguns anos, mas a cada ano, cada dia, né, que se passa, a gente fala mais. A questão que eu fico pensando e observando também o cenário, né, internacional, você até citou o Maduro, hoje inclusive, né, faz um mês que aquilo aconteceu, a gente vê também muita preocupação e até algumas medidas parece mais ousadas sendo tomadas. Mas para um leigo, né, aquele que sempre inclusive duvida, né, o Brasil está atrasado, o Brasil tem que se modernizar e tal, nossa justiça não presta, aquelas coisas que a gente sabe que existem. Você consegue pontuar se nós estamos, de certa maneira, na vanguarda assim, das decisões? Nós estamos de acordo com o momento ou nós estamos atrás até mesmo, né? Ou de acordo ou à frente? Porque muita gente pensa que a gente está atrasado. Qual que é a sua avaliação sobre o time, né? A gente está fazendo isso da maneira correta? Sei que você citou já com a Thalita isso, mas nessa perspectiva, qual que é a sua observação do momento? Ótimo ponto. Bom, comparado ao uso da tecnologia, eu diria que a gente está bastante à frente, porque o brasileiro, talvez até o sul-americano, tem uma criatividade tremenda para o uso de algumas coisas. Inteligência artificial é uma delas. Tem vários modelos que a gente percebeu do uso de uma ferramenta tão poderosa sendo feitas para memes que pouco se observou ao redor do mundo. Então, do ponto de vista de criatividade, que usa para o bem e até para o mal, a gente tem aqui um à frente. Quando a gente volta para o aspecto legal e regulatório, aí a gente também tem um marco civil que de alguma maneira já nos ajuda muito e tem outras regras que também, seja por inteligência artificial, seja por notícias falsas, seja por propagação de mensagens, nem utilizando tecnologia, simplesmente textos, nós já temos leis que permitem a gente ter uma consequência. Vamos trazer um exemplo de não uso da tecnologia, mas que teve uma consequência, é o recente caso do Pablo Marçal, por exemplo. Tá bom, se alongou muito, mas também foi um uso deliberado e de uma má intenção. Poderia ser feito por inteligência artificial, considerando o pleito de 2026? Poderia. E quais seriam as represálias? Quais seriam os danos? Muito grandes, muito severos, tal como ou piores. Então, quando a gente olha todo o nosso arcabouço legal, eu entendo que a gente está ok. Nós temos regras que permitam ser aplicadas. Agora, quando a gente entra num cenário de supervisão, quando a gente entra num cenário de celeridade, para que a gente possa identificar e reduzir o impacto, aí eu diria que nós estamos para trás. Por quê? Porque o uso dessa ferramenta, como qualquer outra ferramenta, ela pode ser feita para o bem e para o mal. Mas no Brasil, especificamente, quando a gente fala de polarização, da forma como a gente está vivendo e de forma tão acentuada, eu diria que nós estamos usando uma ferramenta muito poderosa para uma intenção não tão boa e nós não estamos preparados para reagir tão rápido para que o impacto seja contido. Então, na prática, só se observa, na minha visão, esse uso fortemente aqui no Brasil. Eu vejo um pouco também nos Estados Unidos, mas a reação americana ela é um pouco mais rápida e ela também é mais intensa pelo formato judiciário que a gente tem lá. No Brasil, a gente observa que isso se alonga por muito tempo, o impacto é consumado e depois vem uma punição que eventualmente pode ser ok, pode não ser ok, mas no final do dia, com o impacto consumado, eu diria que acaba sendo um efeito até fraco frente ao impacto que a gente pode ter observado. Agora, eu vou até pegar carona aí em um trechinho da tua última resposta, Luiz, da IA, da tecnologia, da inteligência artificial, sendo usada também para fazer coisas boas. Inclusive, fica até a dica, né? Nesse período eleitoral, eu sei que várias iniciativas independentes vêm com aplicativos de checagem de notícias, né? Antes de se repassar alguma informação, algum vídeo, usa a inteligência artificial contra ela mesma. Então, assim, a notícia falsa, pode ter certeza que tem um outro lado da inteligência artificial que vai fazer esse serviço de checagem de informação, que é fundamental, né? Se você para um segundinho para saber de onde veio, que fonte foi essa, qual é a página oficial de divulgação, né, desse tipo de conteúdo. Você trouxe bem esse cenário hoje nos Estados Unidos, né, o cenário americano, e eu imagino também que a dificuldade, essa tensão com a inteligência artificial não aconteça só aqui no Brasil, né? Vários países passam pelos mesmos desafios. Mas é importante a gente também fazer esse equilíbrio, né?
Perfeita colocação, com certeza. É inteligência artificial contendo a inteligência artificial de fato. Trazer alguns exemplos aqui do que a gente já observou que aconteceram recentes, né? Quando a gente teve a divulgação do atual presidente na praia, como se mostrando muito saudável, eu diria que em poucas horas a própria internet, usando inteligência artificial, identificou o uso de inteligência artificial naquelas imagens e naquelas fotos. Então, aqui a gente já começa a dar o tom, que do ponto de vista judiciário, de fato, a gente pode ter, às vezes, um tempo um pouco mais elástico de tratativa, mas do ponto de vista da própria internet conter notícias falsas ou até o uso de inteligência artificial, você está certíssima. Ela já se auto, abre aspas, contém. O mesmo acontece, acho que essa semana, salvo engano, a gente também teve uma divulgação do ex-presidente Bolsonaro com fotos com Daniel Vorcaro, e rapidamente a internet, quando eu falo internet, pessoal, eu estou falando do uso das ferramentas de inteligência artificial, que já colocam uma marcação e fala, estas fotos foram criadas por IA. E ela já se torna ali uma, abre aspas, autocontenção. Então aqui nós temos, de fato, uma IA sendo aplicada, uma ferramenta sendo aplicada para divulgar, às vezes de forma maliciosa, e temos o outro lado da própria ferramenta, do próprio recurso, sendo aplicado para contenção e esclarecimento para o público que, ó, esta foto, ela está aí, ela está aberta, mas teve o uso de IA, seja em menor escala, seja em grande escala, com uma retratação completamente falsa. Isso é muito importante para a população e fica aí uma dica. Quando as coisas tiverem essa marcação de uso de inteligência artificial, que praticamente todas as redes sociais têm, não caia na cilada de acreditar cegamente que aquela notícia, que aquela matéria ou aquela foto tem uma intenção boa ou até mesmo ela é clara e fidedigna. Perfeito. Luiz Milagres, executivo de tecnologia. Obrigada, viu, Luiz, pela tua participação. Excelente dia para você. Obrigado, um ótimo dia para vocês também. Um abraço.